Boa tarde, internautas e todo mundo ligado aqui no canal do Hoje News, começando mais uma edição do Hoje News Esportes. E ao meu lado, no programa de hoje, a jornalista, a comentarista Beatriz Mona. Como é que você tá, Beatriz? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Hoje News Esportes. Eu tô bem, Felipe, e você? Eu tô muito bem. Um final de semana com muito esporte, muito assunto pra gente falar no programa de hoje. A gente vai ter os gols da Série A, temos os gols da Série B, Stock Car, Série D, Atlético Goianiense perdendo, Vila Nova perdendo, Goiás ganhando. Ou seja, a gente tem muito assunto para falar no programa de hoje. Já pega o link, já manda para os seus amigos que o Hoje News Esportes já está começando. E no programa de hoje, a gente vai começar falando do Atlético Goianiense. O rubro-negro que entrou em campo ontem, enfrentou o São Paulo jogando lá no Morumbi e acabou sendo derrotado por 2-1. Vamos dar uma olhadinha nos gols da partida? Nos gols que deram a vitória para o tricolor paulista. Aí o primeiro gol, assistência do Rodrigo Nestor, e o Rigoni subiu sozinho. Apareceu entre o Arnaldo e o Wanderson. E olha só, sem chances para o Fernando Miguel. O segundo gol do São Paulo foi marcado pelo Luciano. Se a lei do ex vale também para a base, o Luciano estava aqui na base do Atlético Goianiense, foi dispensado, o pessoal achou que não ia vingar, né? Era muito magrinho na época. Tá lá marcando gol no Atlético hoje. E o gol de desconto do Atlético Goianiense saiu dos pés do meio-campista Matheus Barbosa, que era artilheiro na sua época de Cruzeiro, acabou marcando seu primeiro gol com a camisa do Atlético Goianiense. E antes da gente falar um pouquinho sobre esse jogo, já vamos chamar o treinador Eduardo Barroca. Ele fez uma análise sobre o resultado da partida, que na visão dele foi um resultado justo. Vamos ouvir então Eduardo Barroca. Acho que sim, acho que foi um resultado justo. A gente até começou os 10 primeiros minutos do jogo bem, tivemos uma chance muito boa com o André Luiz no início do jogo. Depois o São Paulo teve um domínio muito grande no primeiro tempo, a gente teve muita dificuldade de sair do jogo de imposição física do São Paulo, um jogo praticamente de marcação individual, e acabou que o São Paulo jogou muito mais no nosso campo no primeiro tempo e de maneira justa abriu o placar. Acho que no segundo tempo a gente começou bem, a gente vinha até num bom momento até tomar o gol, sofremos o segundo gol, e aí depois do segundo gol a gente buscou, correu atrás, diminuiu o placar, buscou algumas outras oportunidades, mas acho que no contexto geral o placar acabou sendo justo. Aí o Eduardo Barroca falando sobre o resultado, né? A derrota do Atlético Goianiense, que depois de 7 jogos, depois de 6 empates e 1 vitória, o Atlético Goianiense voltou a perder no Campeonato Brasileiro da Série A. Um resultado justo na sua visão, Beatriz? Foi um resultado justo sim, Felipe, porque o São Paulo, apesar de vir de uma sequência negativa, estava jogando em casa e precisava garantir esses 3 pontos para sair da zona de rebaixamento. E foi o que fizeram, né? Eles entraram melhor em campo e foram superiores à equipe do Atlético, que estava mal organizada taticamente. Agora o Atlético precisa voltar a vencer, Felipe, tanto fora como dentro de casa. Porque se tiver uma sequência positiva, já volta para a parte de cima da tabela. Se não ganhar, a pressão vai aumentar, né? Porque nessa fase do segundo turno, os adversários começam a se aproximar e vai ficando mais acirrado. Então agora o Atlético precisa voltar até o mesmo rendimento do início do campeonato e pontuar, porque senão a briga vai ser para não cair, né, Felipe? Exatamente. O Atlético, isso aí, inclusive, é uma questão que está preocupando alguns torcedores, né? A gente vai vendo em redes sociais, alguns torcedores, alguns já pedem a cabeça do Barroca, já pedem para ser demitido, outros querem ver como é que a equipe vai reagir. O Atlético, conforme foi tendo tempo, engraçado, né? Porque parece que toda vez que o Atlético está tendo mais tempo para treinar, o Atlético volta jogando pior. O Atlético... teve aquelas 2 semanas, o Atlético voltou, empatou, um resultado ruim, contra o Corinthians jogou praticamente nada, buscou aquele empate no finalzinho. Então o Atlético com uma sequência de resultados ruins, de atuações ruins, o Eduardo Barroca vai ter uma semana para corrigir isso antes do jogo contra o Cuiabá na próxima semana em Goiânia. E eu acredito que se o Atlético não vencer o próximo jogo, provavelmente o Barroca vai ser demitido. E inclusive foi uma coisa que já começaram a perguntar o Adson, né? Porque já tá até algum tempo que perguntam pro Adson, e o Barroca? Não, tá com moral. Adson, e o Barroca? Tá com moral. Ontem ele falou que ninguém vive de empate. Exatamente. Então o discurso do Adson muda e a partir do momento que o discurso do Adson muda, a gente sabe que não vai demorar as coisas a mudarem. Ou ganha do Cuiabá no final de semana, ou eu acho que realmente o caminho pode ser o Atlético Goianiense buscar um novo treinador no mercado.
E quem falou também sobre esse resultado, sobre, no caso, a vitória do São Paulo, foi o treinador argentino, o Hernan Crespo, né? O São Paulo vem de uma crescente dentro do campeonato, depois daquela sequência horrível de resultados que teve no começo da competição, voltou a ter bons resultados, foi eliminado da Copa do Brasil, agora tem seu foco total no Campeonato Brasileiro da Série A e, é claro, venceu esse duelo contra o Atlético Goianiense no Morumbi. Vamos ouvir o Crespo. Os pontos mais positivos é que o São Paulo voltou a jogar bem, voltou a ter o prazer de jogar um bom futebol. Acredito que fizemos um grande primeiro tempo, ótimo. Segundo tempo tivemos a possibilidade de aumentar o placar. Talvez a vontade de ganhar este jogo fez que talvez nos complicamos um pouco a vida com o 2-1, mas se devo falar exclusivamente do jogo, São Paulo mereceu ganhar, talvez mais tranquilamente com bola, não porque concedeu alguma opção ao rival, mas sim com um placar talvez um pouco mais grande. O Crespo que já tá falando bem, né? O Crespo que quando chegou ele já tava tentando arriscar umas palavrinhas em português. Já tô achando o Crespo bem soltinho aqui agora no São Paulo, apesar que tá pressionado também. A gente tava falando do Barroca pressionado, o Crespo também pressionado, acabou com o começo de Campeonato Brasileiro do São Paulo para poder investir naquele Campeonato Paulista, que o São Paulo não ganhava, tinha uma vida, era desde 2005 sem ganhar. E agora, por conta daquele começo ruim que tanto pressionaram ele para ganhar o Paulista, o São Paulo está tendo que tentar se organizar no meio do caminho, tentando se afastar da zona do rebaixamento, acabou abrindo mão de, quem sabe, uma disputa até na parte de cima da tabela, além, é claro, de outros trabalhos e projetos e coisas que o São Paulo teve que abrir um pouco de mão, Libertadores, por exemplo, para poder tentar se recuperar nesse Campeonato Paulista. E aí a gente teve no final de semana também uma rodada praticamente completa. Um jogo encerra a rodada na noite de hoje, mas tivemos então 9 partidas nessa rodada, neste final de semana, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E se tem gol, a gente mostra. Vamos ver então os gols da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A deste final de semana, começando com a vitória do Palmeiras. Olha só, o Palmeiras venceu o Chapecoense lá na Arena Condá por 2-0. O primeiro gol do Rafael Veiga, que o que o Rafael Veiga tá jogando de bola essa temporada... Joga demais. É impressionante. E o segundo gol do Palmeiras, Chapecoense, que tinha ganhado a primeira, né? Tava vendo se embalava, se não embalava. Luiz Adriano, então, 2-0 Palmeiras contra a Chapecoense. Na Arena da Baixada, olha só, teve o pênalti pro Juventude, tinha saído o gol, o árbitro marcou a penalidade. E aí o Ricardo Bueno, não foi o Guilherme Castilho não, o pessoal do UOL errou. Foi o Ricardo Bueno cobrou a penalidade e abriu o placar. Aí, também de pênalti, o Guilherme Bissoli, olha só, deixou tudo igual. Pênalti para cada lado. E aí, uns minutinhos depois, Renato Kaiser antecipou o goleirão e determinou a virada do Atlético Paranaense. Furacão 2-1 no Juventude. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu o Sport por 3-0. Olha só, o primeiro gol do Diego Costa. E esse ataque, hein, Beatriz? Diego Costa e Hulk, tá fraco? Fraquíssimo, né, Felipe? Ataque tem poucos gols, tem pouca história no futebol, jogou em poucos clubes. Aí, se o Diego Costa faz um, o Hulk faz o outro. 2-0, Atlético Mineiro. Porrada do Hulk, goleirão Maílson espalmou pra dentro. Aí, o terceiro gol, já no finalzinho, vai sair essa penalidade. Vargas, Sacha... Vargas, pênalti. Olha, você viu esse pênalti, Beatriz? Olha o que o Vargas faz. Olha onde ele bota essa bola. No cantinho. Nossa senhora, 3-0 Atlético Mineiro, vitória do Galo. E olha o que o Rodallega fez, rapaz. Bahia 1-0 no Red Bull Bragantino. Ele tinha feito 4 gols naquele jogo contra o Fortaleza. Agora marcou o gol da vitória. O gol do Bahia, né? Porque o Bragantino empatou. Apesar que um golaço desse aí podia... Dava pro Bahia ter ganhado, né? Que pecado. E o Ítalo deixou tudo igual. Bahia 1, Red Bull Bragantino 1. Aí nos minutinhos finais, já no domingo pela manhã, no último lance do jogo, Edenilson, Internacional 1, Fortaleza 0. Já na noite de domingo, Corinthians e América Mineiro empataram em 1-1. Aí o América Mineiro abriu o placar nesse bate pronto. Olha só, sem chances para o Cássio, e o Juliano marcou o seu primeiro gol
com a camisa do Timão. Olha só. Colocou no cantinho 1-1 Corinthians e América Mineiro. E no último jogo da noite, a vitória do Grêmio sobre o Flamengo. Gol do colombiano Borja. Olha só, bola alçada na área. Gol de cabeça do Borja. E então, a vitória do Grêmio. Jogo que teve confusão, teve bate-boca. Renato Gaúcho foi lá apaziguado nos ânimos no intervalo. O Gabigol que gosta de provocar, não gosta de ser provocado. Então, essas ironias do futebol, né? Quem diria que o Gabriel Barbosa não gosta de ser provocado, né? O ego dele, do tamanhozinho que é. Então, tivemos esses 9 jogos. A gente tem um jogo encerrando a rodada na noite de hoje, para poder complementar a rodada o Campeonato Brasileiro, que volta só no próximo final de semana. Nesse meio de semana a gente tem jogos pela Sul-Americana e também pela Libertadores. E então, a classificação ficou assim. O Atlético Mineiro disparou, hein, Beatriz? O Flamengo tá chegando, né? Você acha que dá ainda pro Flamengo? Porque olha só, se a gente for fazer a conta, vamos supor que o Flamengo ganha esses 2 jogos. O Flamengo ganha os 2 jogos, é para 40. É 5 pontos ainda atrás do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perde muito poucos pontos, né? Você acha que dá? Mas eu acho que não. Eu acho que o Atlético Mineiro não tem mais jeito, não. Vai ser o campeão. Disparou? Disparou. Inclusive, estou torcendo para o Atlético Mineiro ser campeão. Você prefere o Atlético Mineiro do que o Palmeiras e o Flamengo? Prefiro. Não dá pro Fortaleza. Eu ficaria na disputa, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então o problema é o Flamengo. O problema é o Flamengo. Ninguém quer ver o Flamengo ganhar mais um, né? Tá ganhando tanto. Já ganhou tudo, agora deixa já pode voltar né? uns anos atrás que não ganhava nada, que ninguém vai achar ruim, não. Não ser a torcida deles, é claro. Atlético Mineiro vai liderando 45 pontos, Palmeiras em segundo com 38, Flamengo em terceiro com 34, Fortaleza e Red Bull Bragantino com 33 pontos. O Fortaleza vai levando a vantagem nos critérios de desempate. Depois Corinthians 30, Internacional 29, Fluminense 28, Atlético Paranaense e Cuiabá 27, Atlético Goianiense 26, segue na frente do São Paulo que tem 25, assim como o Ceará. Santos 24, Bahia e Juventude 23 pontos. E aí dentro da zona do rebaixamento, o Grêmio, que venceu os 2 últimos jogos e ainda tem 2 jogos a menos, ou seja, pode sair dessa zona do rebaixamento tranquilamente, vai até para o meio da tabela caso vença esses 2 jogos. 22 pontos, América Mineiro 22 pontos, Sport 17, Chapecoense 10. Dando uma olhadinha nessa classificação, você imagina que ainda dá para América, Sport e Chapecoense escapar, ou você acha que das 4 vagas, as 3 já tem dono? Acredito que Sport e Chapecoense não tem mais chance. A América pode até ter, Grêmio também. Você acha que o América tem um poderio assim para escapar? Acredito que sim. E essa briga vai estar boa, né? Porque se a gente for olhar fora da zona, o Santos que não tá jogando nada, 24 pontos, o Ceará também que tá na fase ruim, acirrado, 25 né? pontos, o Bahia também tá vindo numa sequência ruim de resultados, 23, Juventude 23, Juventude estava bem, começou bem o campeonato, agora tá começando a ter uma queda lá. Nos últimos 3 jogos, um empate e 2 derrotas. E aí tem a torcida do Atlético Goianiense também tá com medo, não tá longe, são 4 pontos do Grêmio, se o Grêmio vence já sai da zona, o primeiro clube é o Juventude, então já seria 3 pontos de diferença pro primeiro clube dentro da zona do rebaixamento. Então uma disputa aí que segue acirrada. O Atlético precisa vencer pelo menos os 2 jogos, né, que vem aí. Precisa. Esse jogo contra o Cuiabá não tem como, né? Tem que ganhar. Exatamente. Cuiabá em casa, eles já perderam o jogo contra o Cuiabá que foi adiado, eles perderam jogando lá na Arena Pantanal. O Atlético precisa vencer esse jogo contra o Cuiabá nesse final de semana, vai ser domingo, 8h30 da noite. Olha que horário bom. Ótimo para quem trabalha, ótimo. Domingo, 8h30 da noite, a gente vai ter Atlético Goianiense e Cuiabá. Partida que acontece no estádio Antônio Ascioli, o Dragão, quem sabe, tendo a oportunidade de encerrar essa sequência ruim. 8 jogos consecutivos sem vencer como mandante. Então a situação tá complicada pro Dragão quando o assunto é jogar em Goiânia. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar do time goiano que venceu neste final de semana, que foi o Goiás. Olha só, o Goiás venceu o Brasil de Pelotas por 2-1. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nos gols dessa partida? Olha, tem esse vídeo, a marcação do pênalti. A gente tem áudio nesse vídeo? Uma pequena dúvida. Esse barulho é muito bom, né? É claro que a gente está na pandemia, o pessoal tem que respeitar o distanciamento, mas esse barulho da torcida eu acho muito bom. É bom mesmo, Felipe. Amanhã a gente vai ter a chance de ver a torcida do Vila lá no Oba, né?
Ver a comemoração da torcida ali depois do gol. Só esse senhorzinho podia ter colocado a máscara, aquele outro ali também. Exatamente. Essa pequena questão. Aí o Aleph Manga abriu o placar, fez o primeiro gol de pênalti. O segundo gol, o Aleph Manga tinha tido um gol anulado também, né? Aí o Aleph Manga da assistência. Também, né? Polêmico demais, porque aquele joelhinho pênalti ali, eu não sei não, hein? Aquela imagem conclusiva. E aí no último lance, o Erisson. O Erisson acabou descontando já no último lance. E aí acabou, né? Placar final, o Goiás 2, Brasil de Pelotas 1. Mais uma boa vitória, é o tipo de jogo que o Goiás não pode perder pontos, não poderia perder pontos. Venceu, segue na caça pelo líder Coritiba, né, Beatriz? Finalmente, né, o Goiás conseguiu vencer o Brasil de Pelotas e o mais especial é que o tabu foi quebrado num jogo que marcou o reencontro dos jogadores com a torcida, o que com certeza fez a diferença, além da dedicação de todo o time, né, claro, que foi fundamental para essa vitória. O Goiás começou muito bem a partida e se não tivesse sido anulado, logo nos primeiros 5 minutos de jogo nós já teríamos o gol do Aleph Manga. Gol muito bonito, por sinal, né? Depois da anulação do gol, o rendimento caiu um pouco e o time acabou não ficando bem posicionado ali do lado esquerdo. Deu uma bagunçada, mas logo conseguiram se organizar. Foi uma vitória importante para o Goiás, que conseguiu manter a regularidade e vem mostrando que realmente tem tudo para subir para a Série A. E não tem como, né, Felipe, falar desse jogo e não destacar a atuação do Aleph Manga, né, na equipe. É um jogador diferencial, é o diferencial do ataque do Goiás, é decisivo e a torcida conseguiu se identificar com ele. Acredito que desde a saída do Michael, nenhum outro jogador cativou tanto o torcedor esmeraldino. A torcida precisava disso, dessa figura decisiva para o time, e o Manga vem fazendo muito bem o trabalho dele. E o Manga, que quando ele começou, estava aquele questionado, né? Não sei se você lembra aquele jogo contra o Náutico. Ele acabou errando um gol quando estava 0x0, o Goiás acabou perdendo pro Náutico, e foi o torcedor xingar o Aleph Manga, né? O Aleph Manga, que vinha de trabalhos, veio de trabalho ótimo no Volta Redonda, mas trabalho de equipes pequenas. Quando ele chega no Goiás, tem aquele processo de amaduração, de amadurecimento, de conhecer, pô. Veio para Goiânia, é outro cenário, a estrutura do Goiás é maravilhosa, é ótima essa estrutura do Goiás. Então ele demorou um pouquinho, mas agora, E ele decisivo. deu aquela declaração polêmica, né? É a famosa declaração. Que o torcedor também pegou um pouquinho no pé, mas ele tá conseguindo. Olha aí, Aleph. Conseguiu, tá se destacando aí. Aquela declaração de jogador nervoso, jogador que fica nervoso, Exatamente. aí se perde nas palavras, aquilo ali, coisa besta. Igual o Sidão também, quando chegou, Sim. falou besteira. O Wellington também, quando chegou, falou, não sei o que eu tô fazendo no Goiás. coisa boba do futebol. E aí, quem falou sobre o resultado aqui, ó, claro, treinador Marcelo Cabo, que já conseguiu 2 acessos na Série B, já conseguiu um título na Série B, que foi com o Atlético Goianiense, o rival da equipe esmeraldina, está em busca do seu segundo título na segunda divisão. Falou sobre esse resultado, essa vitória muito importante para o Goiás. Não poderia perder pontos contra o Brasil de Pelotas e não perdeu, conquistou os 3. Vamos ouvir o Marcelo Cabo. É acreditar, é sonhar, é trabalhar, é corresponder à expectativa daqueles que confiam no seu trabalho. E, Alex, é muita dedicação, mas eu não construí esses 10 jogos de vencibilidade, esse momento que o Goiás está vivendo sozinho, né? Eu sempre agradeço à diretoria que confiou no meu trabalho, aos meus companheiros de trabalho, de comissão técnica, aos roupeiros, massagistas, cozinheiros e a todos os jogadores, principalmente. Que não adianta eu ter a melhor ideia de futebol do mundo se os jogadores não comprarem essa ideia, não se dedicarem como eles se dedicaram hoje. E assim, a gente continua buscando, melhorando, trabalhando, sempre acreditando que Deus possa nos capacitar para que a gente possa viver um momento desse bacana que a gente está vivendo aqui no Goiás, poder presentear a nossa torcida com uma vitória importantíssima hoje dentro de casa de um adversário que nós perdemos no primeiro turno e na história da Série B o Goiás ainda não havia vencido ainda o Brasil. Então esses jogos tinha muitas coisas envolvidas, né? E eu precisei trabalhar isso a semana toda. Era o tabu que nunca tinha vencido, era a derrota do primeiro turno, a gente tinha exatamente os números da campanha do primeiro turno e perdemos para o Brasil de Pelotas. E isso é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho integrado que eu faço junto com os meus companheiros de trabalho para que a gente possa dar mais um passo importante para o nosso objetivo. Hoje nós só conquistamos a nossa permanência na Série B. Então ainda temos que ter o próximo objetivo,
Claro que a gente nunca falou de permanência na Série B pela grandeza do Goiás, ela é uma obrigação nossa, né? E como também é uma obrigação brigar em cima da tabela. Mas hoje a gente só atingiu os 45 pontos e agora a gente vai continuar trabalhando bastante, como a gente faz todo dia, com muita humildade, pé no chão, trabalhando muito. E agora temos uma sequência árdua, não é 4 jogos em 10 dias, são 4 jogos em 9 dias, né? Com 2 viagens intercalando isso. Então, hoje a gente precisa nesses 4 jogos ir além do limite de cada profissional aqui dentro do Goiás, porque esses 4 jogos podem decidir muita coisa, aonde a gente quer e o que a gente quer. Mas eu tenho muita confiança nesse grupo de trabalho. Teve uma fala do Marcelo Cap que eu vi alguns torcedores reclamando, né? Falando assim, não, hoje a gente só garantiu a nossa permanência. Mas claro, não tem como o Goiás ser campeão, fazer 70, 80, 90 pontos, se for assim, antes de chegar nos 45, né, pessoal? É um passinho. Não tem como. Na Série A é a mesma coisa. Ninguém vai ser campeão antes de chegar nos 45 pontos, antes de se garantir na primeira divisão. Depois você vai pelo... O que o Marcelo Cabo falava muito no Atlético, nessa última passagem dele, era o microprojeto e o macroprojeto. O macroprojeto do Goiás, o principal projeto, é claro, é ser campeão. Mas antes disso, você tem que ficar na Série B, você tem que chegar aos 45 pontos, você tem que ter uma boa campanha em casa, você tem que ter uma boa campanha fora. Aí você vai chegar no macroprojeto. Mas isso aí também é torcedor, tem torcedor também que gosta de reclamar de tudo. É, exatamente. Não tem muito pra onde fugir. Torcedor é bicho chato, já diria o meu pai. É, seu pai sabe bem das coisas. A gente tava falando do Goiás, vamos mudar de representante goiano na Série B, vamos falar do Vila Nova. O Vila Nova que acabou sendo derrotado pelo Curitiba, o Vila que jogou bem, jogou até melhor do que eu acho que a gente esperava, né? Que viu de uma sequência boa de resultados. Foi lá no Couto Pereira, infelizmente acabou perdendo pelo placar de 1-0. Gol do artilheiro da Série B, gol do Léo Gamalho. Vamos ver o gol da partida? O Vila que tava jogando bem, né? Aí veio esse cruzamento da direita na cabeça do Léo Gamalho. Quem que subiu com ele? Foi o Moacir? Ah, mas pra botar o Léo Gamalho dentro da pequena área, dentro da grande área, se você não botar um zagueiro pra ficar colado nele, vai acontecer isso aí. O Vila Nova, então, apesar de ter jogado bem, acabou sendo derrotado. Você também achou que o Vila foi bem, Beatriz? Exatamente, Felipe. Apesar de ser um resultado esperado, né? Nós já havíamos destacado que o Curitiba era favorito, mas o Vila fez uma excelente partida. Em vários momentos teve mais volume de jogo e mais posse de bola, criou boas oportunidades de gol, mas infelizmente não conseguiu a vitória. Merecia ter saído pelo menos com empate. Apesar da equipe estar muito bem organizada taticamente, o que vale é marcar. O Vila não conseguiu e isso custou os 3 pontos. Mas mesmo com a derrota, o Vila fez uma boa partida, encarou o líder de igual para igual. Agora no próximo jogo, contra o Confiança, o Vila precisa voltar a vencer. Não pode deixar escapar a oportunidade de somar 3 pontos contra o time que está na zona de rebaixamento, né, Felipe? Exatamente. E amanhã a gente vai trazer mais informação, porque a gente já tem jogo amanhã. A gente tem 2 jogos. Tem um jogo do Goiás, tem um jogo do Vila Nova. A gente vai falar bastante sobre essa rodada que já vai acontecer nesse meio de semana. E vamos aproveitar também para chamar aqui o treinador Igor Magalhães, treinador do Vila Nova, que assim como Beatriz, também não achou que foi um resultado muito justo para o Tigrão, jogando lá em Coritiba. Vamos ouvir Igor Magalhães. Uma derrota dolorosa, né? Tínhamos um sentimento que estava com muita confiança dentro do jogo. Imprimimos um ritmo muito forte, marcação alta, trabalhamos no campo do adversário, envolvemos o adversário com muita qualidade, né? Com 2 jogadores muito velozes pelo lado, com um atacante que tem a sua estrela de ser artilheiro. Mas infelizmente produzimos muito e não conseguimos a vitória. Mas eu quero ressaltar a força do elenco, a força do grupo. Os atletas estão de parabéns. Não conseguimos o resultado, mas tivemos um grande desempenho. O Igor Magalhães, para esse jogo contra o Confiança, a gente vai até falar um pouco, mas vai ter alguns desfalques no meio campo. Entre eles o meio campista Dudu, né, que vem fazendo uma grande campanha. O David pode voltar a ser titular. Então vamos ver, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse Vila Nova que joga em Goiânia. Vai ter aí, assim como Goiás, agora a presença da torcida no Onésio Brasileiro Alvarenga. E a gente teve o encerramento da rodada nesse final de semana, a rodada que já tinha começado no meio da semana. A gente teve o encerramento da rodada e tivemos também um jogo que abriu a rodada dessa nova rodada, né? Esses gols da rodada, tô falando rodada pra caramba, né? Tivemos também o jogo entre Vasco e Cruzeiro pela nova rodada, 25ª rodada, que teve confusão, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos mostrar aqui então os gols da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, começando com a vitória do Confiança sobre o Sampaio Correia. Confiança, rapaz. Lanterninha, venceu e saiu. Olha só, primeiro gol do Gemerson.
O Confiança tinha que ganhar bem na hora de antes de enfrentar o Vila. Só pra ganhar aquela moral. Só pra ganhar a moralzinha do Vila. E o segundo gol do Confiança também foi do Gemerson. Ó. Na pequena área, de cabeça só. Tem 3 marcadores, ninguém encostou no Gemerson. O CSA venceu o Londrina jogando lá no Estádio do Café. O primeiro gol foi marcado pelo Yuri. Esse Yuri é com Y. Você já vai entender por que eu falei isso. O segundo gol foi marcado pelo Yuri. O Yuri com I. Yuri Castilho. CSA 2, Londrina 0. Lá no Estádio do Café. Vitória importante do CSA fora de casa. No Engenhão, Botafogo e Náutico se enfrentaram. Jean Carlos, que tá jogando muita bola, mas agora parece que tá jogando sozinho no Náutico. Todo mundo parou de jogar? 1-0 Náutico no Botafogo. E aí veio o fogão, veio pra cima. Luiz Oyama chutou de longe, a bola desviou. Sem chances para o Alex Alves, 1-1. E aí entrou Rafael Navarro, jogador do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem metade do passe dele. Aí na hora que é pro Atlético Goianiense lucrar, o Rafael Navarro vai sair de graça do Botafogo. E ninguém vai ganhar nada. E aí o Rafael Navarro também marcou o terceiro gol do Botafogo, o segundo gol dele no jogo. Botafogo 3, Náutico 1 no Engenhão. Esse aí foi o encerramento da rodada. Pela 25ª rodada, a gente teve Vasco e Cruzeiro. Olha só, o gol do Nenê. Olha quem apareceu. Voltou, acabou de voltar. Inclusive, falaram que o salário dele em relação à primeira passagem dele no Vasco, quando estava na Série A, é 10% daquilo que ele ganhava. Deve ganhar um reajuste aí caso o Vasco suba, mas... E o gol de empate do Cruzeiro foi o gol do Ramon. Então ficou Vasco e Cruzeiro 1-1. Eu tinha falado agorinha, no começo do programa, que esse jogo deu uma confusão. Você chegou a ver a confusão? Não, Felipe, não vi. Tava 1-0 pro Vasco. Aí o Vasco, aos 47 do segundo tempo, fez um gol com o Daniel Amorim. 2-0 Vasco, correto? Certo. Correto. O gol foi anulado. Só que a transmissão não mostrou. A Globo não mostrou, o Premier não mostrou, o Sport TV não mostrou. Então tava 2-0 no placar. O Cruzeiro vai lá e faz um gol. Então pra todo mundo, o jogo tinha ficado 2-1. Só que aí ficou 1-1. E aí tava todo mundo na transmissão não entendendo nada. Quem fazia o jogo assistindo pela televisão também não tava sabendo de nada, não entendeu nada. Só depois do jogo, quando o jogo acabou, que aí eles foram falar, ó, pessoal, foi 2-1 não, foi 1-1. O Cruzeiro comemorou o empatezinho no final, todo mundo achou que tinha ficado 2-1, na verdade ficou 1-1 e o Cruzeiro somou um pontinho jogando em São Januário. E na classificação, Curitiba segue líder, né? Curitiba segue líder, 48 pontos. Tá vencendo tá na primeira colocação, né? 3 vitórias nos 3 últimos jogos, tá na frente do Goiás, 3 pontinhos a mais que o Goiás. A caça do Goiás, você acredita que vai chegar no Curitiba, Beatriz? Você acha que dá pro Goiás chegar? A sequência agora do Goiás vai ser boa, né? Eu acredito que dá pra... Sequência dá boa, pra Beatriz? O Goiás tem um Vila pela frente agorinha. Ah. Você tá indicando que o Goiás a é do gente Vila? não sabe. Eu acredito que sim, né? O retrospecto indica que sim, mas clássico é clássico, a gente nunca sabe, mas acredito que tem chance. Eu vou aproveitar para botar um foguinho na lenha. Esse ano cada um venceu um jogo. Sim. O Goiás venceu em casa, o Vila venceu em casa. Sim. Pela Série B teve empate. Será que agora com a torcida do Goiás ganha? Eu aposto na vitória do Goiás. Vamos ver. Sexta-feira a gente vai ter jogo. Sexta-feira a gente vai ter clássico aqui em Goiânia. Na sequência temos Botafogo na terceira colocação com 44 pontos, CRB em quarto com 41. Aí vem Guarani, Avaí, Sampaio Correia. Olha o Náutico, que a gente estava falando, 14 rodadas como líder, quebrou o recorde do Corinthians. Parece que toda vez a gente tem que falar isso, né? Nos últimos 3 jogos, um empate e 2 derrotas. Aí vem Vasco da Gama, Operário na primeira metade. Na sequência, Remo, aí tem o CSA, Cruzeiro, Brusque, Ponte Preta e Vila Nova. Vila Nova, então, na 16ª colocação, precisa desesperadamente vencer o Confiança nessa terça-feira, 9h30 da noite. E aí, dentro da zona do rebaixamento, temos Vitória, temos Londrina, temos Confiança, que é o próximo adversário do Vila Nova, e temos também o Brasil de Pelotas. Confiança tentando reagir ainda no campeonato. Brasil de Pelotas agora o novo lanterninha da competição. E a gente já tem jogos amanhã, nessa rodada desse meio de semana, né? Vai ter uma sequência de jogos aí nos próximos dias. Como eu disse, amanhã temos jogos, tem jogo do Goiás, tem jogo do Vila Nova. Na sexta-feira à noite tem clássico, tem Goiás e Vila Nova, a partida que acontece na Serrinha. Primeiro turno foi o jogo no Onésio Brasileiro Varenga, foi um empate, né? Isso. E agora a gente tem um jogo na Serrinha.
Vamos mudar de competição, vamos falar da Série D. A Aparecidense venceu e classificou. Venceu por 3-1 a Caldense, classificou ainda no tempo normal, não precisou da penalidade. Tinha perdido o primeiro jogo por 1-0, venceu por 3-1 jogando no estádio Aníbal Batista de Toledo e está nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos ver então os melhores momentos desse jogo. Caldense que desce, é boa a chegada pela ponta esquerda, quem vem é Patrick Lopes, se enrola com a bola, rola pra trás, pênalti marcado, Patrick Lopes, autorizada a cobrança, correu pra bater de perna esquerda, Patrick Lopes a batida, gol da Caldense! Passe no meio com o Robert, Gustavinho, vem com velocidade, Aparecidense pelo lado esquerdo, cruzamento na área! Gol da Aparecidense! Tem boa chance no contra-ataque, Robert, puxa pra perna direita, tenta o chute! É boa agora a chance da Aparecidense na cobrança de escanteio. Cobrança curta, Gustavinho faz o levantamento na área, o toque de cabeça do Vanderlei. João Paulo continua no jogo então, o goleiro da Caldense. A Aparecidense desce, Gustavinho faz o cruzamento pra dentro da área. Gol! Rafa Marcos, camisa número 11. O passe é para Patrick Lopes, ele é o autor do gol da Caldense no jogo de hoje. Arma para a perna direita, o chute, ela desvia na zaga. E vem a Aparecidense pelo lado direito, Rafa Marcos faz o chute cruzado. Se prepara com a cobrança, perna esquerda na bola. Pedro Henrique faz boa defesa. E rouba a bola Caldense, perigosamente, Patrick Lopes, perna esquerda na bola, Pedro Henrique faz a defesa. Bola no meio com o Rodriguinho. Chegada com o Alex Henrique. Abre a jogada com o Negueba, vem a Aparecidense, Alex Henrique, a bola no área! Gol! Sobe de cabeça o Jonathan Costa que já tá lá no ataque. A Caldense vem pro ataque, o chute! Eu queria lembrar que eu acertei no saldo de gols, que eu falei 2-0. Você falou que a Caldense ia passar, Beatriz. É, não Felipe, foi? É. Dessa vez eu não acertei o resultado, Felipe. Eu apostei que a decisão seria nos pênaltis e por pouco não foi. Isso porque a Aparecidense conseguiu reverter o placar e venceu a Caldense de virada, né? Resultado emocionante, né? Apesar de ter sido um confronto equilibrado, a Aparecidense pressionou mais e conseguiu se classificar para as oitavas de final da Série D. Agora, o Camaleão enfrenta o Cianorte nas oitavas de final. E aí, Felipe, qual que é o seu palpite? Agora eu te pergunto qual que é o palpite. Agora eu sou Aparecidense, né? Eu sou Aparecidense até o final. Aparecidense que bateu na trave temporada passada, caiu nas quartas pro Mirassol, que foi o campeão, se classificou para as oitavas de final. A gente já tem os confrontos. Vamos mostrar daqui a pouquinho os confrontos dessas oitavas de final, como você falou, né, Beatriz? O Cianorte. Cianorte, aí, a equipe paranaense, eliminou o Cascavel, então vai ser o próximo adversário da Aparecidense. Jogo de ida acontece em Aparecida de Goiânia. Não, jogo de ida, desculpa. O jogo de ida acontece no Paraná, o jogo de volta que acontece em Aparecida de Goiânia, porque a Aparecidense teve uma melhor campanha geral na competição. Então depois a gente vai mostrar aí os confrontos das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. A Aparecidense aí que vem fazendo mais uma enorme campanha, né? A Aparecidense que perdeu uma porrada de jogadores na última temporada, que chegou nas quartas de final para essa, perdeu um monte de jogador para disputar, que saiu da quarta divisão para a segunda divisão. Albano, Alex Henrique que bateu e voltou, o Jonathan Cardoso no Vila Nova, o Ícaro no Brasil de Pelotas, Ricardo Lima no Vila Nova, o Renato no Vila Nova, o Tony, goleiro que foi disputar a Série C pelo Floresta. Então perdeu muita gente. Thiago Carvalho remontou a equipe, chegou na semifinal do Campeonato Goiano e agora está novamente nas oitavas de final. Tem que passar pelo Cianorte, aí
vai depender da campanha geral para a gente saber o adversário das quartas. Se passar também do adversário das quartas, chegar na semi, a Aparecidense será na terceira divisão na próxima temporada. Lembrando que só passa os 4 primeiros, só as equipes que chegam na semifinal que conseguem subir, conseguem um acesso para a terceira divisão. Beatriz, olha só, a gente teve Stock Car nesse final de semana, né? Exatamente. A gente teve mais uma etapa aí, 2 corridas no sábado, 2 corridas no domingo, neste final de semana no autódromo daqui de Goiânia, né? Exatamente. Felipe, fim de semana de rodada quádrupla da Stock Car começou mal em Goiânia, né? Um acidente logo no início da largada atingiu 10 dos 31 carros alinhados, interrompendo a prova. Isso aconteceu porque o piloto Christian Hahn pulou antes, né? Tentou voltar para a fila, mas essa ideia não deu muito certo e o resultado foi uma sequência de batidas. O carro do goiano Rafael Teixeira, estreante na Stock Car, foi atingido em cheio e o piloto precisou de atendimento médico ainda na pista. Felizmente, nada de grave aconteceu, mas o Rafael não competiu nas provas de sábado e domingo. A prova foi vencida pelo Barrichello, né? Que conquistou sua 17ª vitória na categoria, a 6ª em Goiânia. Na corrida 2, a vitória foi do Ricardo Maurício. Resultado triste para o piloto goiano, né, Felipe? A gente tá com a câmera on-board, olha só, essa aqui é a câmera do Rafael Teixeira, do goiano. Olha a visão dele. Rapaz, a estreia dele na Stock Car durou a volta de apresentação. Porque aí teve o acidente, bateu, não conseguiu nem voltar para a segunda corrida. Olha que triste. Triste demais. Pô, era o momento dele, estreia, né? Ele compete pela Stock Light, aí ele ia ter a oportunidade agora. Olha do jeito que ficou o carro dele, esse é o carro 48, que é o carro dele. Então, realmente, um momento complicado para o Rafael Teixeira. A gente, claro, ficou bem, né? Precisou ser hospitalizado só para poder dar um check-up, ver se ele estava bem mesmo. Estava bem. O problema realmente foi o carro, que não foi consertado a tempo. Então, o Rafael Teixeira não conseguiu competir. Como a Beatriz disse, o Rubens Barrichello venceu a primeira corrida no sábado, o Ricardo Maurício venceu a segunda corrida no sábado e o Ricardo Maurício, então, venceu as 2 corridas também no domingo. Então, o Ricardo Maurício aí de 4 etapas aqui em Goiânia, papou 3. Ricardo Maurício sobrou aqui em Goiânia. Aí, com isso, a classificação, depois de 9 etapas da Stock Car, que a gente teve aí essa rodada quádrupla, né? Neste final de semana, 2 pelo anel externo, 2 pelo anel interno e 2 pelo anel externo de Goiânia, ficou assim. O primeiro colocado é o Gabriel Casagrande, que já somou 278 pontos. Depois vem Daniel Serra com 262, Rubens Barrichello com 234, Ricardo Maurício já pulou para a 4ª colocação com 231 pontos, César Ramos em 5º com 218, Ricardo Zonta com 210, Átila Abreu 205, Thiago Camilo com 199, Bruno Batista com 184 e em 10º o Alan Kodair com 171 pontos. Esse, é claro, são só os 10 primeiros colocados da classificação dessa temporada da Stock Car. Então, uma pena o goiano, o Rafael Teixeira, né, Beatriz? Uma pena, muito triste. A estreia dele, né, nessa posição e... Acabou logo na largada, não deu tempo de dar uma voltinha, né? Só pra falar, pô, deu uma voltinha. Não deu. Mas que não bom deu que, uma, não deu que duas. não aconteceu nada grave, Não, né? claro. Que tá bem, sabe? Agora ele vai se preparando aí, deve voltar a competir também pela Stock Light. Ele estava substituindo o Gustavo Frigoto na RKL e aí agora deve voltar para Stock Light. Então a gente vai acompanhando aí a Stock Car conforme vai acontecendo. E no próximo semana também a gente tem Fórmula 1, vamos conseguir seguir falando sobre o automobilismo. Então a gente vai voltar amanhã aqui no canal do Hoje News com mais uma edição. Não é claro, não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no joinha. É isso aí, né, Beatriz? Não pode esquecer não, né? É joinha, é inscrição. Curtir, compartilhar e se inscrever. É isso aí, principalmente compartilhar. Então a gente volta amanhã com mais uma edição do Hoje News Esportes. Até mais. Até mais.